Vamos lá, gente. Iniciando agora o exame físico específico do sistema geniturinário. Como falei para vocês, após entrarmos em cada sistema, nós temos que fazer o levantamento de dados. Então, nesse sistema geniturinário, nós vamos fazer o levantamento de dados, a princípio, das vias urinárias e rins. Nas vias urinárias, a gente vai ver as características da urina. Como, Zileide? Vou ver se esse paciente está com dificuldade de urinar, se esse paciente apresenta sangue ao urinar, se tem pus, como é que está a frequência dessa urina, se está urinando pouca quantidade, se está indo várias vezes no banheiro. Isso são termos que termos técnicos que a gente vai aprender aqui, como oligúria, disúria, anúria, colúria, hematúria. No próximo slide a gente vê isso. Em relação aos rins, eu vou investigar quanto a baulamentos, que pode ser uma hidronefrose ou alguns rins policísticos, né, ou policísticos, algum processo inflamatório nos rins, que o paciente venha a apresentar dor, edema no local, né, dos rins, que são nos flancos, rubor, que é a região avermelhada e com a temperatura mais elevada, e aumento do volume dos rins, que pode indicar uma neoplasia. Aqui são os termos, né, que vocês, com calma, devem aprender, como disúria, dor, dificuldade a urinar, poliúria, excesso na eliminação de urina, enurese, incontinência urinária involuntária durante a noite. Então, são termos que vocês vão aprender estudando, certo? Então, vamos lá. Após fazer o levantamento de dados dos rins, eu vou fazer a inspeção. Nesse sistema, nós vamos fazer, especificamente nos rins e na bexiga, nós vamos fazer inspeção, palpação e percussão. Não é feita ausculta. Então, eu vou inspecionar a região dos flancos, que é a localização dos rins, né? Quanto a simetria, quanto a características de pele ou se apresenta alguma saliência, né? Que pode ser, inclusive, chegar a ser um abaulamento, tá? Isso é feito a inspeção. Na percussão, eu vou percutir toda a região posterior do paciente até os flancos. Ou seja, percutir com a mão espalmada a região torácica posterior até abaixo da projeção renal, certo? Assim como regiões laterais. Se o paciente, essa percussão, a gente chama de sinal de Giordano. Então, nós vamos fazer essa percussão, pode ser com a mão, igual essa imagem aqui dessa mulher, essa imagem aqui à direita do vídeo, ou pode ser com a mão fechada, dando como se fosse leves batidas, né? Em todo o tórax posterior, em toda a região posterior, até a região dos rins, dos flancos, direito e esquerdo. Se esse paciente apresentar dor quando chegar na região dos flancos, a gente diz que o sinal de Giordano é positivo. E a palpação? A palpação eu vou fazer com o paciente na posição supina. Então, eu vou espalmar a minha mão no flanco, na região dos rins, e vou buscar fazer uma palpação profunda, né? Uma palpação mais profunda em busca de ver o volume dos rins. Detalhe, a gente só vai conseguir palpar os rins se os rins estiverem aumentados, tá? Então, colocar a mão espalmada aposta ao rim a ser examinado no ângulo lombocostal, ou seja, a lateral do paciente, na região dos flancos, elevando o flanco e a outra mão espalmada abaixo do rebordo costal. Investigar o volume ou o tamanho, investigar a forma, a consistência, a superfície da pele, contornos da estrutura e dor.
Gente, é deitar o paciente e colocar uma mão no flanco, é, tanto na parte abdominal quanto na parte de trás, as costas, colocar uma mão a outra no flanco e palpar, buscar essa palpação mais elevada, mais profunda. Na aula prática, eu consigo mostrar melhor para vocês. É, Nas dúvidas, né, no plantão de dúvidas, eu acredito que eu volto a câmera para mim, eu consigo também mostrar melhor para vocês, pelo menos ter uma noção. Na bexiga, a bexiga eu vou fazer a inspeção e a palpação e a percussão. Primeiro eu vou, né, assim, o levantamento de dados que eu fiz sobre vias urinárias, tá totalmente relacionado à questão da bexiga, né? Então, teoricamente a gente já fez o levantamento de dados. Como é que eu vou fazer? Na inspeção eu vou observar, né, a região suprapúbica, né, aspectos desta região quanto a algum abaulamento. Como assim, Zileide, o abaulamento? Um bexigoma, né? Muitas vezes a gente está no hospital, às vezes a paciente está de sonda, quando a gente olha a região da bexiga, está um abaulamento, né? E quando, isso na inspeção, quando a gente faz a palpação da bexiga, que a gente só vai conseguir palpar se estiver com bexigoma, então a gente consegue ver que, por mais que ela esteja de sonda, ela está com bexigoma. O que é que pode ter acontecido? Obstrução da sonda. Se for um paciente que não verbaliza, dizendo, eu estou com dor, eu não estou conseguindo fazer xixi, mesmo de sonda, mais fácil. Mas às vezes são pacientes que não verbalizam, então eles vão estar gementes, né? Ou então a gente fica acompanhando de acordo com o débito urinário. Por que esse paciente não está urinando? O que será que é? Será que são os rins que estão parando? Será que é a sonda que está obstruída? Então isso tem que ser observado, certo? Na palpação, a gente só vai conseguir palpar a bexiga se estiver com bexigoma. E a percussão, a gente vai percutir como como a percussão de toda a região do abdômen, por exemplo, certo? Então, faz a percussão de fora para dentro. Som maciço, né, que é um som de um órgão, da bexiga. Genitais. Nos genitais, eu vou fazer o levantamento dos dados, né, tanto dos genitais femininos quanto masculinos. Não é sistema geniturinário, então, urinário a gente já viu, agora gênito é justamente os genitais. Então, quanto aos genitais femininos, eu vou buscar sobre o ciclo menstrual, se está na menopausa, se tem algum sangramento irregular, se tem alguma secreção, algum prurido, se tem ardor, se tem presença de verrugas, se tem alguma secreção quicou, essa secreção, se tem odor. Da mesma forma, os genitais masculinos. Eu vou fazer o levantamento de dados quanto lesões, secreção, prurido, dor, edema escrotal, enfim. Nos genitais femininos, eu vou fazer a inspeção do monte pubiano, observar a quantidade de pelos, distribuição de parasitas, né? Porque a gente pode encontrar pacientes que tenha pediculose, ou seja, piolho, né, no monte pubiano, alterações da pele, da vulva e do períneo até o ânus. Problemas que eu posso encontrar: lêndias, pedículos, que são os piolhos, edemas, prurido, eritema, alguma foliculite que pode ter, né, no monte pubiano, certo? E em seguida eu vou inspecionar e palpar os grandes e os pequenos lábios. Então eu vou observar a simetria, aspectos, né, e alterações da pele, consistência dos tecidos. Problemas que eu vou encontrar, posso encontrar parasitas, edemas e algum nódulo. No vestíbulo, inspeção e palpação, afastar os pequenos lábios com o indicador e o polegar, observar secreções, edemas e lesões. Clístoris, o clitóris, eu vou ordenhar, a uretra, palpar a glândula de Bartolini. Aqui é uma bartolinite, então é uma obstrução da glândula. Então, no clitóris eu vou fazer isso.
o clítoris. Orifício vaginal. Eu vou inspecionar o orifício vaginal quanto à presença de corrimentos, de algum prolapso uterino, cistocele, retocele, e no períneo eu vou abduzir as pernas da paciente para investigar se tem alguma rotura ou fístula. Em relação ao pênis, na aula prática a gente consegue explicar melhor, a gente consegue dar mais exemplos, enfim. No pênis, eu vou fazer inspeção e palpação, são os dois passos que a gente faz, né, nessa parte genital, só inspeciona e palpa. Observar condições de higiene, lesões, drenagem de secreção, se tem algum sinal de inflamação, alguma posição e tamanho do meato. Por que posição, Zileide? Porque a gente vai ver aqui que o meato pode ser alguma malformação congênita, né? E vou retrair o prepúcio com os dedos em pinça para poder observar melhor essa questão. Problemas: fimose, esmegma, que é aquela massa esbranquiçada por falta de higiene, alguma DST, hipospádia e epispádia. O que é isso, Zileide? São as malformações congênitas que eu falei. A hipospádia é quando o canal uretral ele está abaixo, aqui, onde deveria ser aqui em cima, e epispádia quando está acima da localização normal, como nessa imagem aqui, hipospádia A, epispádia B. No escroto, eu vou inspecionar e palpar, observando simetria, úlceras, presença dos dois testículos, se tem alguma massa, se tem algum tumor. Levantar o escroto para examinar a face posterior, observar as condições de pele, se tem alguns sinais de inflamação, problemas que eu posso encontrar, uma varicocele, por exemplo. Esse é exemplo. Períneo, eu vou abduzir as coxas do paciente, suspender o escroto com os dedos em pinça e ver questão de simetria de pele. E aqui, gente, são algumas manifestações de DST ou IST, né, como a gente agora chama, mostrando condilomas, que são a presença de verrugas, o cancro mole, que tem algumas lesões aqui na parte do pênis, herpes genital e infecção por fungo, ok? Então, essa o exame físico. Esse foi o exame físico geral, aliás, o exame físico específico do sistema geniturinário, certo? Até mais, até a próxima gravação.